Olá, boa tarde a todos, todas e todos, sejam bem-vindos. Eu sou Juliana Prates, sou coordenadora do GEIC, Grupo de Estudos Interdisciplinares, Infâncias, Crianças e Contextos, e a gente está hoje no nosso último encontro do ciclo de debates, que nesse semestre a gente discutiu e resolveu, né, discutir sobre infância e velhice, junto com a professora Doris Rabelo, que coordena na UFRB o Seminário de Pesquisa em Psicologia do Envelhecimento. A gente, então, tem se encontrado, né, nas últimas quintas-feiras, adiamos o nosso último encontro, passamos para hoje, mas tem sido momentos muito proveitosos. No dia de hoje, que é a nossa despedida desse ciclo de debates, a gente vai discutir sobre infância, sobre família e desigualdades, mas na perspectiva da intergeracionalidade. Eu pensei em falar um pouco, Doris, desse texto, assim, desse tema na perspectiva das crianças, e depois passava para você. Na semana passada, que a gente adiou, nós adiamos em função da perda de um grande amigo, de uma pessoa muito especial na área da infância, ir para Salvador, que era o presidente do Projeto Axé, César Flora de la Roca. César faleceu aos 83 anos, e quando eu falei para a Doris, né, que a gente conversou isso na semana passada, a gente estava falando um pouco dessa questão da intergeracionalidade, inclusive com a perda dele, né? César foi alguém que passou grande parte da sua vida em defesa dos direitos da criança e do adolescente, era um dos responsáveis e um dos articuladores na luta em defesa dos direitos da criança, junto construiu, né? Lutou, batalhou para a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente e deixa um legado muito importante na cidade de cuidado com crianças e adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social. Era uma pessoa que eu tive o privilégio de trabalhar junto e ele sempre me chamava da mestra, a grande mestra Juliana, mas ele era um grande mestre, assim, um sujeito muito incrível pela sua luta, assim, eu acho que ele era intransigente na defesa dos direitos das crianças, e eu acho que ele batalhou muito até o final. Ele estava muito amargo com a situação do Brasil nesse momento, com a questão política. Para ele era um momento muito duro, de muitos retrocessos. E eu tenho uma sensação, né, com essa pandemia, que quem mais sofre são os idosos e os mais novos, justamente porque parece que foram nos roubados anos muito cruciais. Então, me sinto muito furtada do privilégio de poder ter convivido com ele mais próximo esses 2 últimos anos. A gente fez uma atividade ano passado para discutir os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e lamento muito assim, não ter podido encontrá-lo de novo, pessoalmente. Então, acho que esse encontro de hoje é também uma homenagem a César e a sua capacidade, né, de amor e de contato com essas duas gerações, porque ele é uma pessoa idosa, mas que a vida inteira lidando com crianças e adolescentes. Essa live que eu fiz com o César foi muito, muito legal, assim, foi muito boa de participar. O Lucas está colocando aí, eu acho, até o link para quem quiser assistir. Quando a gente pensa, então, obrigada a vocês, né, pela compreensão que a gente precisou adiar, a gente de fato não tinha condições de estar aqui. Eu estava no concurso, mas Lucas também estava, Lucas trabalha no Projeto Axé e estava envolvido com isso. Quando nós pensamos essas aulas, como a gente já disse para vocês algumas vezes, eu e Doris, a gente pontuava questões transversais, mas ao mesmo tempo centrais para nós na compreensão do que era o desenvolvimento, ou do que é o desenvolvimento humano, considerando esses 2 pontos da vida, a infância e a velhice. E um dos debates, naquelas nossos encontros e conversas entre eu e Doris, a gente falava muito sobre a pandemia, que a gente começou falando sobre a pandemia, e o quanto esses sujeitos, especificamente, os idosos e as crianças, tinham sido separados, né? Os idosos por serem sujeitos que estavam em situação de risco e as crianças por serem sujeitos que estavam como transmissores
a do vírus. Então, houve ali uma certa inversão da lógica de entendimento da criança, naquele momento, logo no início da pandemia, elas não como sujeitos em risco, mas sujeitos de risco. Mas um efeito muito importante para muitas famílias foi justamente a separação de crianças e idosos, né? Com isso, com a pandemia, ficou muito evidente também o quanto esses idosos eram centrais para a rede de cuidado com as crianças. Ou seja, os idosos funcionavam e funcionam muito como pessoas que são fundamentais na manutenção do cuidado das crianças. Efetivamente, na ausência de políticas públicas que garantam um cuidado às crianças, um cuidado público, né, de qualidade, os idosos, os avós e as avós, costumam, principalmente as avós, né, costumam cobrir e cumprir essa função de cuidadoras. Então, o tempo inteiro são elas as responsáveis por estar com essas crianças, por garantir a possibilidade dessas mães e desses pais trabalharem e elas sustentando o cuidado. Com a saída, né, com o afastamento dos idosos, há uma pesquisa da Fundação Maria Cecília Couto Vidigal que indica que com a saída dos avós de cena, foram acionados outros familiares. Então, tios, tias passaram a falar e a pensar sobre a criança e sobre a infância. Então, sujeitos que antes não estavam tão dedicados ou tão próximos ao cuidado direto e diário, cotidiano com as crianças, passaram a ser acionados, né? No primeiro momento, não, porque houve, de fato, um distanciamento geral, mas depois são esses sujeitos que começam a fazer parte dessa rede de cuidado, ainda preservando, de certa maneira, os idosos. E aí, eu estava falando com o Doris que eu encontrei um texto recente de 2020 que vai falar justamente sobre as relações intergeracionais numa pesquisa qualitativa com avós e netos, buscando compreender, na perspectiva bioecológica, né, não na perspectiva de Bronfenbrenner, a dimensão da intergeracionalidade, falando sobre a dimensão de tempo. Para aqueles que, por acaso, possam não conhecer a teoria de Bronfenbrenner, a teoria bioecológica, ela se baseia na ideia de que o desenvolvimento é um processo de interação pessoa-contexto, atravessado pela variável tempo, né? Então, ele tem uma estrutura lógica de pensamento e construção da teoria, que é processo, pessoa, contexto e tempo, e essas dimensões se interrelacionam para explicar ou para a compreensão do desenvolvimento. E nesse trabalho, Elaine Azambuja, deixa eu falar aqui os nomes corretamente, Rabinovich, Azambuja e a outra, deixa eu ver aqui. Então, o texto se chama, né, Intergeracionalidade na Sociedade Contemporânea, Contribuições da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano na Relação de Avós e Netos. É de Azambuja, Ramos e Rabinovich. E ela vai demonstrar e vai falar um pouco, apesar de eu achar que falta uma discussão mais... que entre variáveis sociais mais claras, assim, porque eu acho que isso não foi homogêneo de forma alguma, né? E ela chega a uma conclusão disso, assim, dizendo que, na verdade, a concepção e o impacto sobre o cuidado e sobre essa relação intergeracional tem a ver com que forma de cuidado que esse idoso dispensa aos netos. Então, ela vai compreender que a relação que os avós e netos se compõem enquanto uma díade, porque para Bronfenbrenner a díade é a unidade mínima de desenvolvimento humano, e ela vai falar sobre a importância da intergeracionalidade, inclusive como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio. Assim. Então, na agenda, essa ideia de que a intergeracionalidade seria um dos pontos a serem promovidos, né? A importância para o desenvolvimento não só e isso é colocado no texto, nos documentos, e não só na perspectiva de transmissão de tradição, porque essa ideia original que os idosos irão transmitir valores, conhecimento, história, memória para os mais novos, mas que a relação entre pessoas mais velhas e as pessoas mais jovens, ela produz o fortalecimento de vínculos familiares, produz uma possibilidade de aprendizagem para os dois da díades. Então, não só os idosos transmitem conhecimento numa lógica de socialização,
vertical, mas que há uma relação muito horizontal também de troca e que beneficia, né, a todos, no sentido daqueles envolvidos nessa tarefa do cuidado. E ela vai, as autoras vão demonstrando o quanto esse cuidado, principalmente na relação de avós e netos, não são, na maioria dos casos, e por isso que eu digo que eu acho que não considera tão claramente as classes sociais, porque Doris já tratava disso, inclusive, na última semana que a gente se encontrou, falando que nas famílias mais pobres, esses idosos não são responsáveis pelas crianças, no sentido de ter uma relação só de interação prazerosa, etc., mas são os responsáveis, às vezes, financeiros, pela educação. Então, retira essa função que as autoras vão dizer sobre as relações intergeracionais desprovidas de responsabilidade, porque ela está avaliando justamente essa intergeracionalidade na possibilidade de viver uma relação de intimidade, de cumplicidade, já que a obrigatoriedade estaria retirada da relação, né? Então, ela vai trazer os benefícios de uma relação que está desprovida desse cuidado mais direto. Inclusive, nessa lógica, assim, casa de vó, paraíso dos netos, na ideia de que essa avó, como esse sujeito que protege, compartilha segredos, protege em relação, inclusive, dos castigos maternos ou parentais. Então, uma visão, na verdade, de relação avô e filho, ou avô e netos, um pouco idealizada até, né, de uma classe social que possibilita ter uma vivência de relação avô e filho desprovida de uma responsabilidade de cuidado, que não é o que a gente observa em todas as classes sociais. Mas eu achei importante trazer esse texto, depois a gente posso compartilhar. Infelizmente, parece que o que tem acontecido com muitos dos nossos textos brasileiros, parece que ele só é publicado em inglês. Eu tenho sido muito crítica a isso, assim, porque eu acho que isso impede, né, a nossa difusão do nosso próprio conhecimento. A gente produz conhecimento que não é acessível para todas as pessoas. Por que, Juliana? Desculpe, mas eu fiquei tão curiosa. Por que em inglês somente? Por que tem acontecido isso em inglês? Na verdade, isso é uma pressão de internacionalização, no entendimento de que para a gente ser lido, a gente precisa exatamente a internacionalização da ciência, mas com uma ideia muito de subjugação aos países falantes de língua inglesa, né? Então, a ideia de que a língua da ciência seria o inglês, e daí a importância de publicar em inglês. Como a gente tem, inclusive, uma visão muito subalterna de produção de conhecimento, a gente nem valoriza, por exemplo, o espanhol ou outros países falantes de língua portuguesa, e tem as revistas para serem pontuadas, indexadas com notas altas, elas publicam em inglês. Algumas publicam em inglês e português, podem ter as duas versões, mas algumas só publicam em inglês. Mas esse é um tema à parte de debate que diz sobre toda a pressão da produção de conhecimento, né? Mas, enfim, então, nesse texto, ela vai trazer a fala desses avós e desses netos, pontuando como é que eles avaliam a relação. E ela traz a dimensão temporal na perspectiva de Bronfenbrenner, porque o autor ele entende o cronotempo, o cronossistema, né, como a dimensão que trata não apenas do momento histórico, mas do momento do tempo do desenvolvimento. Então, no cronossistema, Bronfenbrenner vai pensar tanto na duração da interação, no momento da vida em que o sujeito se encontra, a periodicidade das interações e, ao mesmo tempo, como isso se dá na história. Então, é desse lugar que ela vai falar um pouco dessas inter-relações, né, entre as pessoas de diferentes gerações. Então, é um pouco dessa lógica que ela vai discutir. Eles concluem, assim, isso para falar de forma bem ampla, porque eu acho que tem muitos debates, né, que na pergunta qual é o tempo que dedica ao cuidado, porque esse é o foco, se percebe que esse fato de quanto tempo se gasta no cuidado se refere a tipos de cuidados que são diferenciados entre integral, sistemático e esporádico. Que aqui sim eu acho que entra, inclusive, uma dimensão de classe social e de raça que poderiam ser bem importantes para serem debatidos, né? Quando é que esse cuidado pode ser integral, quando ele é sistemático, quando ele é esporádico. Mas falando um pouco disso, então, para as crianças e a vivência com os idosos, outra dimensão que é trazida no texto, e em outros textos que eu li também, é sobre o quanto a vivência intergeracional
facilita e diminui os estereótipos e os preconceitos de idade. Então, há estudos, por exemplo, fazendo com universitários, pesquisando a inserção de universitários mais velhos, né, no espaço universitário, e o quanto essa convivência intergeracional é benéfica para todos, para sujeitos de todas as idades, porque faz uma diminuição, de fato, dos preconceitos, do ageísmo, né, da dificuldade de lidar com o outro e com a diferença, e na medida extrema, e dizendo o quanto essa adaptação para os universitários mais velhos, o quanto o tempo ajuda, né? O quanto a passagem do tempo ao longo da universidade permanece com que haja cada vez mais trocas. Eu costumo dizer, inclusive, que eu acho que os professores universitários eles têm uma fórmula muito garantida de manutenção da juvenilidade, que é o contato com os novos estudantes, porque eu acho que isso faz, de fato, uma renovação da forma de conceber e compreender o mundo, que são bem importantes. Então, era um pouco desses aspectos que eu queria assim, lançar, né, para nosso debate, até porque eu acho que hoje é um dia da gente discutir essa temática, mas também de trazer aquelas últimas questões para tentar fazer umas costuras, tentar fazer uns pontos de se encaminhando para um encerramento, né? Eu acho que é isso. Essa era a fala inicial, Babs. Ótimo, Ju, mas aí eu vou passar a bola aqui, antes de eu falar para o Vitor, que ele preparou também uma fala para nós. Tá bom. Isso. Vocês estão me ouvindo bem aí? Pronto, minha internet está meio sempre oscilando um pouco. Pois então, pessoal, a gente vem se encontrando há algum tempo, né? Essa é a sexta e última aula, a gente vem conversando sobre uma série de temas. A gente falou um pouco sobre construção social da fase de vida, né? Pensando aí a partir das bases materiais históricas. A gente falou um pouco sobre infâncias e velhices periféricas, né? Acesso ao cuidado, né? Responsabilidades, pensando aí nos condicionamentos de gênero, raça, classe. No último encontro, né, o professor Adonis falou um pouco sobre família, desigualdades, né, pensando mais no aspecto da maternidade. E hoje, com essa proposta de falar sobre família e intergeracionalidade, estava pensando sobre uma coisa que acaba atravessando, né, todos esses temas. E eu fiquei pensando sobre essa perspectiva de pensar, né, a família, de pensar o envelhecimento, pensar a infância, de fato, como construções históricas, né? E pensar a família, pensar envelhecimento, pensar a infância, a partir de um esforço de historicização. Eu acho que essa é uma marca dos nossos encontros, né? Pensar essas dimensões como algo não natural, como não homogêneo, como não asséptico, né? Mas que estão suscetíveis às particularidades das formações sociais onde esses fenômenos se dão, né? Onde essas fases de desenvolvimento se dão. E eu estava pensando um pouco, a partir dos textos que foram disponibilizados, né? Tem um texto, o capítulo 3, especificamente, sobre o livro da Flávia Biroli, né? Que, inclusive, foi utilizado como base para pensar, né, o último encontro, para falar um pouco sobre maternidade, desigualdades de família. E lá nesse capítulo 3, né, do livro Gênero e Desigualdades, a Biroli, ela, ao tratar sobre as relações que se dão entre família, né, maternidade, né, na sua forma lá moderna ocidental, ela indica como as relações, né, que se constituem dentro desses campos são produtos de um mesmo contexto histórico, apesar de conterem particularidades, né? Particularidades que estão dadas, que foram discutidas, inclusive, aqui nos nossos encontros, né? A partir das categorias de gênero, raça e classe, né? E esse contexto, esse pano de fundo, né? Que a Biroli situa como chão, né? A partir do qual essas relações família e envelhecimento e infância se desenvolvem, seria o advento da burguesia como classe, né, hegemônica, né, da sociedade capitalista de produção. E aí, ao pensar, né, a família como um microcosmos, né, que expressa de forma particular as marcas, né, desse macrocosmo, né, capitalista, neoliberal, né, em suas diversas fases, a Biroli, ela sinaliza, né, para como a família ela vai ganhando, né, alguns contornos, né,
que são dados pelas instituições através de suas leis, né, suas normas, como ela ganha os contornos a partir de alguns valores, né, de época, a partir de práticas cotidianas, e sinaliza, né, como esses processos, né, de formação familiares, nos seus mais diversos arranjos, acabam sendo regidos por alguns processos sociais, né? E tem um aspecto que a Biroli frisa, que é como as mudanças produzidas, né, pelo modo de produção capitalista, ela acaba se expressando tanto no nível da infraestrutura, que seriam aí as composições, né, concretas, econômicas, quanto também na superestrutura, né, que constitui aí o conjunto de produções culturais, ideológicas, simbólicas, associadas diretamente aí ao modo como essa infraestrutura se organiza. E é nesse sentido, a família, né, e outras instituições modernas, ela acabam carregando uma série de valores, né, pelo menos a família, como está colocada no mundo ocidental, né, de hegemonia burguesa, acaba expressando uma série de valores burgueses que acabam se constituindo com maior intensidade aí a partir do século XVIII, né, principalmente a partir aí da Revolução Industrial, né. E um desses valores estruturantes da família, né, que tem impacto, inclusive, né, nas relações que se dão de forma intergeracional, um dos valores estruturantes pensado pela Biroli é a ideia de uma intimidade da vida familiar, né? Uma intimidade da vida familiar que aprofunda, né, como nunca, as noções de público e de privado, né? É interessante pensar nessa característica que a Biroli destaca, né? Porque as formas pré-burguesas da vida familiar, né, que habitavam principalmente, né, o campo, né, as comunidades camponesas, elas não se sujeitavam de igual modo, né, à diferenciação entre público e privado, né? E o processo de individuação, que é estimulado pelo modo de produção capitalista, ele vai incluindo, né, uma gradual privatização da vida, né, e aí pensando nos bens, nos modos de pensar a existência, nos modos de se relacionar, né, vai privatizando a ideia de família, etc. A casa, por exemplo, que antes comportava, né, em outros modos de produção, uma certa indústria doméstica, familiar, né, um núcleo de subsistência intergeracional, ela passa a ser, ela começa a caracterizar uma fronteira, né, entre público e privado, né, como um espaço específico, né, e um desenvolvimento de uma certa individualidade, que é um dos valores que tem sido aí acentuados pela modernidade capitalista. Tem um texto do Gladys Luciano Perosini, né, que é de 2017, um texto que o título é A Revolução e sua influência na a Revolução Industrial e a sua influência na reestruturação da vida familiar, né? Um texto que o autor vai falando sobre os impactos da Revolução Industrial sobre a família, né, sobre o convívio, né, nos arranjos familiares, e ele destaca algumas características, né, entre elas o modo como o esgarçamento da indústria doméstica, né, a construção da fábrica, né, como o fato de não mais possuir os instrumentos de trabalho acabou impactando uma certa dinâmica doméstica que era composta, né, como eu falei, por uma certa indústria doméstica, né, como tinha uma relação de passagem, né, de herança de saber, né, sobre os ofícios, sobre o trabalho, né, uma herança intergeracional que era valorizada, né, e como os processos de trabalho, né, que separam o público e o privado acabam construindo essa cisão intergeracional, né, e essa cisão também acaba construindo, né, aliás, aprofundando, né, essa noção de público e privado, sendo que o espaço público acaba sendo destinado muito mais, né, para os homens, o espaço privado e doméstico para as mulheres. E aí, voltando a Biroli, né, pensando de como essas mudanças estruturais, né, promovidas pelo capitalismo, demarcam essa noção de público-privado, a Biroli ela acaba, né, estendendo essa discussão, pensando como essa noção de público e privado que foi aprofundado, né, marcado pelo capitalismo, acaba aprofundando a domesticidade feminina, né, e aprofundar, pensar sobre o aprofundamento
que a Biroli traz é importante porque, na verdade, alguns outros textos, né, anteriores ao da Biroli, né, inclusive, já destacam, né, que essa questão dessa domesticidade, desse legado ao privado das mulheres não é uma característica específica só do capitalismo, né, inclusive é um debate que se faz quando se pensa o patriarcado como, né, um sistema de opressão que precede muito, né, o capitalismo, mas alguns textos, como, né, aquele clássico do Engels, por exemplo, A Origem da Família, da Propriedade Privada, do Estado, que é de 1884, já destaca como essa separação entre público e privado, né, esse lugar privado como do feminino, precede muito o capitalismo, mas foi justamente ele que acaba aprofundando essas relações, né? E esse aprofundamento da domesticidade feminina que a Biroli trabalha, né, é essencial no debate histórico sobre família, né, porque ele possibilita que enxerguemos aí um aspecto destacado pela Biroli, que é o da família enquanto uma agência de controle, que foi, inclusive, um aspecto que a professora Doris trouxe no outro encontro, né, de pensar a família como uma agência de controle. Controle sobre os corpos, controle sobre as definições de papéis, né, controle sobre até mesmo as possibilidades de desenvolvimento humano que se dão de forma diferentes, né. E uma segunda dimensão que a Biroli ela destaca nesse texto é o da família enquanto espaço de reprodução de privilégios, né? Privilégios e desigualdades. Desigualdades e privilégios que não estão apenas reproduzidos nas formas mais tácitas das relações familiares, mas que também estão objetivados, inclusive, né, em leis e políticas públicas, né, do Estado burguês, né? Tem um texto da Jamila Marques Pinheiro e a Gisele de Almeida Tamarazoni. O nome do texto é um artigo, Família, Estado no Capitalismo, atribuições correlatas da proteção dos indivíduos, né? É um texto muito interessante que ela discute sobre família, capitalismo e proteção social. E nesse texto as autoras elas mostram como mesmo dentro, né, do processo de redemocratização do Estado brasileiro, mesmo nos cenários mais progressistas, né, e de políticas mais progressistas, como é o caso da Política Nacional de Assistência Social de 2004, né, do Sistema Único de Assistência Social, que é de 2005, como nós temos nesse cenário a reprodução de alguns valores burgueses que revitalizaram, né, e aprofundaram aí o cenário de controle e de exploração dentro da família. E esse controle tem se dado, né, por exemplo, através de um crescente enquadro legal, né, e de responsabilização da família como instituição responsável pela proteção social, né? Esse é um processo que acaba atendendo, né, aos ideais neoliberais, né, e aí acaba reforçando aquilo que a Biroli traz, né, de como a família dentro do Estado burguês acaba reproduzindo os valores burgueses, né? Isso está expresso, inclusive, nas políticas públicas que são construídas por esse Estado. E aí, como essas políticas neoliberais, elas acabam desresponsabilizando o Estado, né, de garantir algumas condições básicas de sobrevivência, inclusive de proteção social, de proteção intergeracional, né? Um ideário que está pautado no argumento, né, de uma crise fiscal do Estado, né, que tem uma perspectiva de quanto mais investe em política social, acaba diminuindo os fatores de crescimento de taxa de lucro, etc., né? Então, para conter uma certa crise, né, os recursos protetivos e direitos básicos são cortados, né? Essa é uma lógica, que inclusive encabeçada, aí, ditada pelo Banco Mundial, algumas agências financeiras internacionais, FMI, né, e tal. Então, a família, né, sobretudo a família pobre economicamente, né, tem baixa renda, ela acaba sendo, nesse processo, penalizada pelas contenções políticas, né, das políticas sociais. Pois, uma vez que são restritos, né, os recursos para a proteção social, resta ali a alternativa de se colocar como responsável pelo cuidado, né, de sua parentela, né? E a partir dessa análise que a gente pode traçar, inclusive, uma discussão sobre a relação entre Estado neoliberal, proteção social, família e precarização do cuidado intergeracional na contemporaneidade, né? Então, as políticas sociais de proteção social mantêm, né, uma lógica de centralizar as ações na família, como aparece, inclusive, na Política Nacional de Assistência Social, de 2004, onde, mesmo com a proposição, né, de proteção integral por parte do Estado,
a Política Nacional de Assistência Social, ela ressalta, né, em um trecho, a família como um espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, provedora de cuidados aos seus membros, mas que precisa também ser cuidada. Aí eu estou citando um trecho da política, né? E aí isso deixa em evidência, né, a ideia de que a família, dentro dessas políticas, acaba sendo a primeira instituição que propicia, né, a proteção dos seus membros, que é responsabilizada pela proteção dos seus membros, e só de forma secundária é que vem a intervenção do Estado, né, por meio das políticas sociais, né? Então, essa lógica que considera a família, né, que deve assumir o compromisso como a provisão do bem-estar dos seus membros, né, acaba minimizando a responsabilidade do Estado, né, além de acabar focalizando aí um processo de privatização do serviço, né? E aqui, mais uma vez, nós voltamos para a questão da família como espaço de controle, né, como é apontado pela Biroli. Pois a responsabilização das famílias por parte do Estado na promoção da proteção de sua parentela, né, acentua a desigualdade de gênero, pois faz recair sobre as mulheres, né, o compromisso de cuidado e provisão de bem-estar de sua família, que é um pouco daquilo que a Ju vinha trazendo, né, como os avós, mas principalmente as avós, né, as mulheres, acabam assumindo os papéis de cuidado em diversos contextos e como isso se aprofunda no cenário de pandemia, né? Então, esse processo de responsabilização da família, né, inclusive culpabilização, né, nos percalços que enfrentam, né, seus membros, acaba salientando aí a face de um Estado capitalista neoliberal quando este não garante a proteção social da qual tem por ofício, né? Essa incidência acaba recaindo na figura feminina, né, dentro da casa, das mulheres, e assim, o fato da família ser penalizada, né, nesse processo de esclarecimento da proteção social, a família é penalizada, mas objetivamente, quando vai olhar lá no cotidiano, na vivência do dia a dia, são as mulheres que, de fato, né, que são estereotipadas como cuidadoras, que acabam assumindo essa responsabilização familiar, que em parte consequente de uma falta de uma política, né, protetiva da contemporaneidade. Não só a política protetiva, mas outras formas de política, né, como a gente acabou também conversando um pouco sobre a importância, né, de uma política educativa que prevês, né, creches, né, e outras instituições que também protegessem a infância para garantir, né, outras possibilidades de vivência e existência de mulheres em diversos contextos, né? Então, pensar, né, a responsabilidade do cuidado na particularidade familiar é pensar, para além das relações, né, de poder existentes entre gêneros, né, pensar também como as ações do Estado burguês, né, criam condições para que esse cenário de exploração se atualizem e se aprofundem em benefício de maiores níveis de acumulação de capital. Porque, ao passo que o Estado ele deixa de investir em políticas de proteção social intergeracional, né, os recursos advindos, né, dos impostos, das riquezas produzidas pelas maiorias populares são destinadas, né, para a viabilização do setor privado, que ganha com a precarização da coisa pública, né? Então, pensar família, intergeracionalidade, responsabilização pelo cuidado, exploração feminina, condições de desenvolvimento humano, é também pensar sobre como as características materiais e simbólicas da sociabilidade capitalista viabilizam as experiências das quais nós nos queixamos na esfera particular, né? E talvez uma questão que fique, né, a partir do que a gente vem discutindo desde o primeiro encontro, né, é talvez de pensarmos sobre como integrarmos, né, dentro de uma perspectiva de integralidade, de interseccionalidade, ou como já vinha pensando Marx, né, no século XIX, uma perspectiva de totalidade, de pensarmos como a queixa que se apresenta na esfera individual, né, como a gente consegue articular a queixa que se apresenta na esfera individual com as mobilizações capazes de produzir mudanças estruturais na esfera global. Então, eu acho interessante a gente pensar, né, já que a gente está com uma diversidade de discussões, de pensar como isso que se apresenta no contexto particular, né, inclusive os problemas associados à exploração feminina, responsabilização do cuidado, conflitos intergeracionais, né, condições concretas de desenvolvimento, como isso que aparece a nível individual e particular se articula com esse cenário mais geral e como a gente consegue viabilizar, através de articulações, né, movimentos e mobilizações capazes de
produzir transformações a nível local, mas também a níveis estruturais, já que esse aspecto estrutural tem sim impacto sobre aquilo que a gente vivencia a nível individual, inclusive nos conflitos com a intergeracionalidade. Né? Então, é um pouco disso que eu queria trazer para a gente pensar e abrir para discussão. Bom, gente, então, né, eu vou ser bem breve, na verdade. Eu vou aqui tentar fazer, assim, uma síntese, né, digamos, porque a gente está fechando, e esse é o nosso último encontro. Inclusive, eu vou tentar fazer isso de uma forma mais leve e bem pessoal. Eu pensei, como é o último encontro, acho que eu vou trazer algumas coisas assim bem pessoais, né, já que a gente está falando de intergeracionalidade, quase como com um estudo de caso, né? Não é que ele é um exemplo capaz de explicar todas as famílias, né? Mas é só para a gente poder tentar fechar tudo isso que a Ju, né, e o Vitor falou, e considerando que a intergeracionalidade é justamente aquela linha, né, que alinhavou todo o nosso curso, mas para poder ressaltar assim, duas dimensões entrelaçadas da intergeracionalidade, né? Uma mais justamente nesse âmbito familiar e pessoal, que normalmente quando a gente lembra de relações intergeracionais, a gente lembra primeiro desse âmbito, né? E a Ju começou falando, por exemplo, da relação entre avós e netos, né? E até essa dimensão também intergeracional estrutural, né? Que eu vou finalizar um pouco falando sobre isso. E aí, se vocês me permitem, eu vou aqui colocar para vocês, apresentar algumas fotos da minha avó. E assim, não está de muita boa qualidade, porque eu tentei roubar assim das redes sociais, tá? Mas assim, para poder falar um pouco dessas questões da intergeracionalidade. Então vamos lá. Vocês estão vendo, gente? Alguém me dá um ok aí? Ok, Vamos vendo. Então, tem essas frasezinhas, gente, porque eu falei para vocês, né? Eu tentei roubar das redes sociais. Então, olha só, pensando, né, nesse âmbito familiar, que muitas vezes as relações elas são tecidas justamente pela afetividade, né? Eu acho que essa foto, ela representa bem isso, porque é uma coisa que eu sempre costumo fazer muito com a minha avó, que é bordar tapete, né? Então, assim, ela me ensinou, não só isso, como ela me ensinou várias coisas, tipo costurar, outros tipos de bordado, né? E uma das coisas que eu sempre faço com ela quando eu vou para Uberlândia é bordar esses tapetes. E assim, essa atividade não tem, obviamente, o fim de ter o tapete, porque entendo, nem eu nem ela precisamos de mais tapetes, certo? Mas tem a ver com o processo do que significa esse fazer, né? Esses tapetes e esse bordado. Isso tem a ver com uma dimensão, quando a gente pensa no âmbito familiar, que, teoricamente, grande parte dessa discussão tem a ver com uma teoria que a gente chama da teoria da solidariedade intergeracional. Parte dessa teoria, ela vai falar que um dos componentes dessa relação é justamente a percepção de proximidade afetiva, né? E a percepção de proximidade afetiva, ela tem a ver com algumas características que não necessariamente elas naturalmente se apresentam em todas as relações avós e netos. Mas, por exemplo, aqueles netos que se aproximam daquilo que os avós gostam de fazer e que valorizam algumas coisas que esses avós podem ensinar, né? Isso gera uma maior proximidade emocional, né? Então, aqui não tem a ver só com bordado, mas tem a ver, minha avó, ela é professora, né? Ela é aposentada, então ela tem uma vida inteira na educação, então existe uma proximidade política também, né? Então, tudo isso facilita esse elemento, né, da solidariedade intergeracional. Obviamente, no âmbito familiar, quando a gente fala disso, a gente não fala só de afeto, porque existem outros elementos, por exemplo, o conflito, né? A gente tende a ver o conflito como uma coisa muito ruim, mas o conflito é um aspecto super normativo dentro das relações familiares, né? Das diversas díades familiares. O conflito, ele só é ruim em termos de dinâmica familiar quando não há a presença da afetividade, né? Mas é o conflito que é capaz de gerar mudança. É ele que gera tensões, né, em determinados momentos para que hajam mudanças, para que aquilo se renove, né, para que o sistema tenha a capacidade de ser criativo e acomodar as mudanças que são necessárias, né?
Essa daqui é uma outra foto, né? Essa já é mais recente, não tão recente sim, mas já mais recente, porque aqui ela já está me ensinando uma nova técnica que ela aprendeu de tapete, né? Diferente daquela ali. Então, assim, aqui ela estava me ensinando. E aqui é minha avó, que é uma relação de bisavó. É uma relação que só é possível agora por causa da maior longevidade, né? Então, a gente tem minha avó, que tem quase 90 anos, e tem a Illy, que é a minha sobrinha, né? Ela é filha do meu irmão gêmeo, e a Illy vai fazer agora 2 anos de idade, né? Então, assim, estão aqui as duas se divertindo, e que foi possível pela longevidade, porque olha que a Olivia, que é a mãe dela, teve a Illy já bem mais velha, aos 40 anos de idade, né? E mesmo assim foi possível essa convivência, né, entre gerações tão longas assim. Daí eu fiquei pensando uma coisa que a Juliana estava falando, né, que o papel que essas relações têm também na produção de estereótipos, na revisão desses estereótipos e mitos, né? E eu fiquei pensando como que eu sempre tive assim, um pouco de dificuldade de entender a velhice enquanto determinadas características, né, negativas, como dependência, decrepitude, porque a minha família é uma família de velhos, e os velhos, nenhum deles, a exemplo da minha avó, eles têm essas características, né? Então, a última grande leva de crianças foi a minha geração, né? Então, eu convivi com muitos velhos, e velhos altamente envolvidos socialmente, né? Mesmo no caso do meu avô, que meu avô teve Alzheimer, né, e ficou dependente, claro, né, como é esperado, mesmo tendo ele, né, como exemplo, assim, normalmente quando eu penso em velhos, eu penso a representação que me vem é essa mais próxima, que é a da minha convivência que eu cresci, que é o exemplo da minha avó, né? Deixa eu fechar aqui para a gente poder voltar. E aí também, um outro exemplo, né, pessoal, que eu fiquei pensando com relação ao que a gente estava fazendo de discussão teórica, era uma coisa que a gente falou na aula passada, né, Júlia, do potencial subversivo que as relações mães e filhas podem ter, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, porque a minha avó, né, imagina, ela tem quase 90 anos, imagina de que geração que ela é. Ela tem 2 cursos superiores. Ela é da primeira turma de Educação Física da FMG. Então, pensa o quanto é raro, né, na geração dela, ela tem. Então, ela e a irmã dela, que são as duas únicas filhas mulheres, as duas têm curso superior. Isso só foi possível por causa da minha bisavó, porque minha bisavó fez uma coisa extremamente rara também para a época, que ela decidiu o seguinte na família: ela decidiu que nenhuma das filhas mulheres ia fazer atividades domésticas, e porque elas deveriam estudar. Então, ela colocou todos os filhos homens para fazer todas as atividades domésticas, literalmente todas, de amassar a rosca a limpar a casa, né? Porque ela falava 2 coisas. Uma, porque a prioridade é que elas estudassem, e outra é que o casamento, quando elas se casassem, elas já iam sofrer o suficiente, então que elas iam poupar essas filhas o máximo possível, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que esse acordo, essa possibilidade que foi feita intergeracional, criou uma mudança muito importante na família, né? E repercutiu nas outras gerações. Porque isso significou, no futuro, uma quantidade enorme de pessoas com curso superior, principalmente mulheres, inclusive muitas doutoras, né? Então, a gente sempre brinca que a gente nunca, na nossa família, assim, que a gente nunca conheceu uma outra família que tivesse tanto professor, porque é uma família que realmente é uma família inteira de pessoas envolvidas na educação, e que tivesse uma quantidade tão grande de acadêmicos, né? Porque tem muitos doutores. Então, assim, esse ato, né, ele teve uma repercussão depois. Então, assim, não é uma família rica, mas tem educação, que isso é um capital social, isso é um privilégio, né? Isso é um privilégio tão grande que também, quando a família tem essa possibilidade, isso também proporciona você pensar em outras possibilidades de velhice para além desses estereótipos, né? Então, assim, quanto que a presença desses privilégios também são importantes para isso, né? E aí, isso eu estou falando um pouco, né, dessa dimensão, desse âmbito familiar, dessas relação, né, essas relações entre essas gerações diferentes, né, que vão envolver apoio emocional de pais, filhos, netos e avós,
Mas eu também quero falar, como eu falei, de uma outra dimensão que é estrutural, né? A gente já falou um pouco disso, principalmente nas primeiras aulas, porque quando a gente pensa em intergeracionalidade, né, como eu falei, além de afetividade, tem que pensar que existem relações de poder, que elas vão se estabelecer tanto na família, mas elas vão se estabelecer enquanto uma dinâmica social, né? Porque as gerações, né, e para nós aqui, principalmente a questão das idades, elas vão funcionar como critérios de organização de integração social. A gente já discutiu sobre isso, né? Então, por exemplo, a divisão do trabalho, né, que coloca entre a geração dos produtivos, dos não produtivos, entre os ativos e os inativos, né? E aí, quando a gente fala de uma intergeracionalidade estrutural, a gente está falando de uma solidariedade pública entre as gerações, e que talvez esse tenha sido um dos aspectos que a gente mais viu, né, como funciona de fato com a pandemia, que também a gente já discutiu aqui, né, como que essa solidariedade pública entre as gerações, que talvez seja esse mecanismo mais subversivo, né, que a gente poderia ter, é o que mais é atacado e desfacelado, né? E aí, uma outra coisa também que eu fiquei pensando é nessas, e que tem a ver com o que o Vitor estava falando, é nessas relações de poder, né, entre as classes, em cada classe, né, nas relações entre as gerações, na distribuição de poder, de privilégio, nessas classes entre essas gerações. Eu fiquei lembrando da mesa do Temer, que é um exemplo, né, bem recente que a gente teve. Então, assim, se a gente pegar aquela cena, né, que foi tão veiculada, que tinha aquele humorista, né, imitando o Bolsonaro, e você olha para aquela mesa do Temer, quem eram aquelas pessoas que estavam ali, todos os quatrocentões, né, ali, a gente está falando que a gente está reunindo absolutamente tudo, né? Então a gente tem homens brancos, né, herdeiros, com grande poder, né, numa geração mais velhas, e que provavelmente eles nem sequer são pensados enquanto pessoas velhas ou pessoas idosas. Outro exemplo disso, que como provavelmente eles não são pensados como pessoas velhas e idosas, é também o exemplo do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes, gente, ele é um velho, ele tem 72 anos de idade, e ele é um militante do gerontocídio, né? E quando você reúne todos os privilégios com uma agenda neoliberal, velho é sempre o outro, né? Velho é o que? O ônus, é o gasto público, é o desperdício de recurso, né? E essa lógica, ela prevê responsabilizar cada vez mais as famílias e dissolver esses mecanismos, né, de solidariedade intergeracional, que é um ponto também que o Vitor estava trazendo, né? Então, assim, para poder fechar, é só a gente lembrar um pouquinho, né, que essas duas dimensões entrelaçadas foram elas que estiveram no nosso debate desde o início, né? Então eu quis fechar isso e também trazendo um pouco aí dessas fotos para vocês, tá? Então acho que é isso, né? Acho que a gente pode abrir agora para o debate, né, Ju? Eu só vou... Gostei muito, Doris, de você trazer, adorei o relato da sua família, achei muito legal. Eu também sou baseada e pautada, eu acho que isso é tão importante, assim, eu lembro de Erik Erikson, quando ele escreve a teoria dele, e que ele vai mudando, né? Quando ele escreve o último livro, João Erikson vai dizer, tipo assim, não posso, o que eu escrevi não cabe mais, porque eu já tenho 90, e eu preciso me atualizar, assim, eu preciso atualizar o que está sendo dito. Não pode ter uma última fase que começa de 60 em diante. A gente vai precisar criar mais outra, porque eu não sou o mesmo, né? Então, essa mudança na própria vida é que muda. Eu também tenho essa experiência de idosos muito ativos, eu costumo dizer, né? É uma relação intergeracional muito privilegiada. E a minha visão de idosos também se baseia nessa lógica da família, enquanto uma família que não... enfim, que a velhice jamais será ponto de compreender como limitações. Então, eu fiquei um pouco com inveja de Doris e quis compartilhar meus velhos, porque eu sempre digo isso nas aulas de psicologia, e fazia muito isso em Pavave, né? Esses são os meus avós e tios-avós. A minha avó é essa senhora, então, aqui, de blusa verde,
E aqui eu tenho, então, ainda vivo, só ela faleceu, Chabianô, mas eu tenho, então, 7, né? 7 tios-avós, com idades que a caçula tem 73 anos. Eu tenho um primo que brinca, eu nem sabia que existia caçula com 73 anos. Mas, de fato, é isso, né? Então, é uma ordem de 73 a 94 anos hoje vivos. E essa decisão sobre o estudo, para mim, também é muito crucial, porque a minha bisavó era uma analfabeta. E ela decide, então, que os filhos precisam estudar muito. Ela não consegue fazer isso com um projeto com as mais velhas, mas quando ela fica viúva, ela resolve, então, que não vai ficar no interior e traz todas as filhas mais novas, né, com ela, trazida por o filho, que é esse tio Rubem, que é o mais velho dos meninos, e ele traz, então, todas as irmãs para cá e todas as mais novas se formaram. Então, essa aqui era professora da UFBA também, de ginecologia, essa que está atrás da minha avó. Então, formou na primeira turma de medicina, completaram 50 anos de formados há 2 anos atrás. A mais nova, a caçula de 73, é geógrafa. A do lado dela, estou falando em ordem, né? É dentista. E a final aqui do canto é fisioterapeuta. Trabalhou como fisioterapeuta com crianças até os 80, até os 79. Ela continuava vindo para o IBR para trabalhar com crianças. E eu acho que essa vivência, e aí a intergeracionalidade fica muito clara, então eu nunca consegui ver esse grupo de pessoas que a gente se reúne mensalmente, antes da pandemia, mas temos voltado agora a nos reunir, como pessoas com algum tipo de limitação, no sentido só potência, né? Ou seja, no sentido de que por mais que haja uma debilidade física, às vezes, em alguns momentos, isso é completamente apagado pela potência de vida que todos têm. Então, eu lembro o quanto isso, para mim, é um marcador do estudo do envelhecimento, enquanto não envelhecimento como deterioração, né? Como degeneração, mas como algo de transformação desses sujeitos. Então, são, inclusive, pessoas, e todas elas, quando estavam formadas e que se aposentaram já, transformaram suas próprias carreiras. Então, uma é cantora, a outra hoje costura, enfim, a outra faz ginástica. Essa tia que é formada em medicina, ela diz, inclusive, que não é nem médica mais, assim, faz ginástica 2 horas por dia, na lógica, tipo assim, está numa vida muito ativa. E eu acho que isso é, de fato, daquele exemplo que eu falei logo no primeiro texto, da possibilidade de viver essa experiência da intergeração como uma possibilidade de romper esses estigmas, esses estereótipos, né? Do limite. Então, eu acho isso muito bonito e muito potente no estudo. É claro que isso tem a ver com um privilégio, né? Um privilégio de uma possibilidade de ser uma família que é longeva, não de agora. Então, assim, a minha bisavó, a minha tataravó já viveu muito para uma época que não se vivia tanto. Então, são todos muito longevos. Mas de fato, de condições que vão se constituindo essa longevidade anterior. Então, na minha família paterna, eu não conheci nem os meus avós. E eu acho que isso é bem potente para dizer dessas diferenças, né, que a gente está discutindo aqui na disciplina como um todo. Que bom, gostei muito. Além do que, né, Ju, lembrar também que essa é uma questão intergeracional, de que são essas pessoas o elo entre todas as gerações e com a história da família, né? Assim, muitas coisas sobre a família se perdem, né, quando não reúne essas informações. Eu lembro que teve uma época que eu estava interessada na história da minha família, eu até cheguei a fazer um blog com a história da minha avó, né? E eu descobri cada coisa, e algumas coisas muito engraçadas, inclusive, né? De histórias, assim, da família. Mas a minha avó tinha um irmão, especificamente, que ele até já falecido, que era ele que sabia a história da família inteira, de todos os braços, assim, coisas que a gente nem sabia, né? Então, aí o filho dele, que ouviu muito, ele gostava também, ouviu, e anotou, inclusive, histórias do pai. Ele fez um trabalho agora, inclusive histórico, assim, de buscar em cartórios, em documentos, para poder ver a história da família, assim. Literalmente,
o máximo que ele pudesse chegar, né, no passado das gerações. E ele fez, ele está até escrevendo um livro para a família, e ele fez uma apresentação para a família, né, que ele conseguiu desenhar. Imagine que trabalho gigantesco que é isso. Mas você, eu sempre falo, uma das maiores provas que eu sou branca não é minha cor da pele, é o fato de eu ter a foto da minha pentavó. Né? O fato de eu ter a foto da bisavó, da minha bisavó, mostra privilégio. Porque quantas pessoas têm uma foto dessa, né? Então é isso, gente. Podemos... Verdade, Dori. Gente, que beleza, viu? Estou amando. É de quando essa foto, Doris, da sua pentavó, de que você sabe a data? Aí tem a data, é 1800 e alguma coisa. Né? Ele fez até aquelas renovações digitais, né, para poder ficar um pouco. Ele reuniu essas fotos todas, assim, sabe? E conhecer todos esses parentes, digamos assim, né, esses ascendentes. E ele conseguiu essa foto. Mas você entende? O que eu estou querendo dizer que isso é a maior expressão possível de um privilégio, você ter alguém que nessa época tinha condições mínimas de tirar uma foto, né? É um privilégio e é algo assim... E a gente vê como é importante isso, né? Assim, e se buscar essa raiz interessante, muito interessante essa aula de hoje, está me lembrando muito. Eu fiz 2 disciplinas com a professora Alda Mota, porque tem muito tempo que eu estudo, venho estudando, né? Me interessando por envelhecimento. Então, no início, fiz uma que foi justamente sobre gerações, sociologia das gerações e envelhecimento. Ela me perguntou por que, né, as pessoas estavam ali fazendo aquela disciplina de idoso, de velho e tal, quem é que se interessa e tal. Aí futucou o povo, né? Aí eu me lembro, pela primeira vez, eu fui pensar, né? Porque realmente eu fui criada por meus avós, né? Isso é uma coisa, eu sempre gostei muito de idoso, né? E aí eu fui pensar nessas coisas todas, como isso é importante, como isso marca, e como, se nós formos pensar assim, tá certo que tem avós hoje que estão sobrecarregados, criando os netos, né? Em particular, e isso não é só nas camadas de poder, de menor poder aquisitivo, né? Eu vejo nas camadas médias também, né? Sempre as avós vão em socorro, né? Dos filhos, nesses momentos, e dos netos. Mas tem uma coisa que marca assim, muito, que eu vejo o seguinte, do imaginário, né? Geralmente os filhos são muito pensados, assim. Você brinca de boneca e pensa, quando eu for mãe, né? Não sei o menino como é, mas as mulheres sempre pensam muito nessa coisa da maternidade. Tem muito do imaginário, da expectativa dos pais em relação aos filhos. Só que neto é diferente, porque neto me parece, assim, todas as conversas que eu tenho com avós e as avós que eu conheço, não tem assim uma expectativa, né? Então, o fato de não ter esse imaginário, essa expectativa, não tem cobrança. Neto é bom do jeito que vier, vamos dizer assim, né? Isso é uma observação minha. Então, isso termina gerando um meio de campo psicológico assim tão limpo, né? Tão aberto ao que vier, e aberto à aceitação do outro, que é tão importante, né? Então, geralmente os netos se sentem... Amei você costurando com sua avó, Doris. Amei sua avó, Juliana. E todas as tias e tios. Achei uma graça, porque realmente eu também... Meu pai vai fazer agora, esse mês que vem, 94. Se veste, toma banho, sabe? Se alimenta sozinho. Só precisa de uma supervisão, né? E quem faça a comida para ele. Mas é uma família de gente longeva e gente que faleceu assim, em pleno uso de todas as funções, sabe? É um negócio muito bacana isso. Obrigada, viu?
Lucas, está com a mão levantada. Isso. Eu queria comentar 2 pontos, assim, essa questão das decisões que vão repercutindo nas gerações, né? Então, essa decisão pela educação, quando a gente pensa hoje, todos os movimentos sociais e todo o movimento, inclusive na universidade, tem pessoas contrárias, e a gente precisa falar sobre isso, mas do direito à educação, né? E todo o debate das relações étnico-raciais, e quanto que essas decisões elas são muito contextuais, históricas, né? Assim, Doris falou dessa decisão que eu achei assim fantástico, e algumas pessoas até gostariam de ter tomado essa decisão ou de tomar essa decisão e às vezes não tem condições. Então é bem importante quando Doris traz isso enquanto uma dimensão de privilégio, né? Porque não é só uma dimensão de querer ou de desejar isso, né? Às vezes é um desejo de que se estude, e aí se estuda, mas não se chega. Tem um momento que há um rompimento mesmo, porque são as dimensões assim, e enfim, a gente está falando de exemplos familiares, eu acho que isso é um recurso importante quando a gente está falando de acesso à história, que a gente se volta para a nossa própria história, da onde a gente vem, e pensa, né, o quanto que a gente está discutindo aqui dimensões teóricas que estão falando da vida da gente mesmo, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão, a partir do exemplo de Juliana, da família dela, e também eu vi aqui que imaginei, as pessoas estão falando aqui, né, que essa história ela se repete, né, quando a gente vai tentar acessar as histórias familiares, e quando esses braços das nossas famílias, né, que tem uma história de miscigenação, uma história, né, de encontros de diferentes grupos étnicos raciais, o quanto que essa história vai ficando mais difícil de ser acessada quando a gente trata de grupos, sobretudo 2 grupos, né, que são os negros e os indígenas, né? Então, eu venho de uma família que tem uma série de pluralidades de grupos, né? E a gente tentou fazer isso, né? Num momento específico de recuperação dessas histórias. Aí eu lembro que tinha 2 dimensões do aquilombamento e da religiosidade, que eram infinitamente apagadas na família. E aí a família da minha mãe, ela é um encontro de imigrantes, que eu vou chamar de europeus, no sentido de que no interior tem essas histórias, né? Vem uma pessoa que é de um outro país, um homem branco, assim, assado, e essa pessoa começa a constituir família, de repente todo mundo é parente em determinado lugar. Então, a minha avó vem de um lugar onde praticamente todo mundo é parente, e os casamentos todos foram entre essas pessoas dessa comunidade, descendentes de uma pessoa, e uma comunidade quilombola. E aí, nesses encontros todos, quando a gente vai buscar a história, inclusive acessar a história dessa pessoa que veio lá, migrante, de um outro lugar, que aparentemente a gente não acessaria a história porque é de tempos, não tinha internet, né? A gente acha nos cartórios, a gente acha os registros de chegada no Brasil, mas quando a gente vai falar de coisas simples, né? Se a gente for considerar o processo escravocrata, etc., a gente não consegue achar nenhum registro, né? Desses nossos familiares, né, dessas gerações que chegaram aqui por uma outra história, uma história marcada por muito sofrimento e violência. E aí eu lembro que essas 2 dimensões, né, o aquilombamento e a religiosidade, foram 2 surpresas para a maior parte da minha família, né, por parte materna, porque a descoberta de que existiam e existia, na verdade, pessoas de religião de matriz africana, mas não era nomeado assim, né, no interior, o racismo faz com que as pessoas inventem outros nomes para chamar, né? E aí a gente vai, né, o caruru de Cosme Damião, o presente da água doce, aí a gente vai pensando, e isso tudo ali sendo recuperado a partir de uma conversa familiar. E a outra dimensão do aquilombamento, que é justamente isso, né? O reconhecimento. Na minha cidade tem 3 comunidades quilombolas, e o próprio reconhecimento dessa história se deu a partir dessas conversas, né, conversas populares das pessoas. Elas se encontravam para conversar, da onde vem fulano, da onde veio seu pai, da onde veio sua mãe, e aí isso culminou num processo de reconhecimento de demarcação de terras quilombolas. E aí ficou pensando, né, não à toa a gente está aqui falando numa aula sobre essas dimensões de família, de geração, e o quanto que isso é potente nesse relato da oralidade frente a um apagamento histórico dos documentos, né? Então, assim, há um apagamento que é inegável e continua acontecendo, mas a oralidade, ela resiste, né? E aí, a partir da oralidade, a gente consegue fazer muitas coisas. Então, era só uma demarcação, assim, sobre isso. Toda vez que a gente fala também sobre intergeracionalidade, eu lembro de um documentário que se chama Ninguém Nasce no Paraíso. Eu acho que eu já fiz referência a ele.
em alguns momentos, mas é um documentário muito surpreendente que fala um pouco disso que o Lucas está dizendo sobre esse direito à herança, né? A herança como um espaço, como uma possibilidade de persistência, permanência e luta. Fernando de Noronha é um espaço, é uma região, né, do governo brasileiro, que, na verdade, ele pode ter uso, ele não pode ser vendido, comprado, etc. E, pela lei, só tem direito a permanecer com a posse da terra aquele que nasce em Fernando de Noronha. Então, as famílias que nasceram, os filhos que nascem, podem permanecer nesse espaço como tendo a posse da terra. E foi fechada a única maternidade de Fernando de Noronha, isso há alguns anos atrás. E todas as mulheres, quando grávidas, elas têm que sair, elas recebem, então, uma passagem para ir para Recife, para Pernambuco, para Rio Grande do Norte, para poder terem os filhos. E elas são obrigadas, então, né, a sair das suas cidades para ir para fora. E aí ninguém mais é dono de Fernando de Noronha, né? As pessoas, quando vão morrendo, vão perdendo a posse da terra porque já não tem mais novos daqueles que nasceram. Eu fico pensando o quanto isso é perverso e o quanto isso nos mostra um pouco dessa impossibilidade de transmitir herança simbólica, como disse Lucas, mas de posses também. Então, quando a gente fala desse apagamento da história dos nossos ancestrais, mostra, por exemplo, por que todos falam que são descendentes de europeus, italianos, de portugueses, porque essa é uma história possível de ser recuperada, né? Ela é enaltecida e fácil de recuperar. E a gente não tem a nossa história local, de nativos, das pessoas negras e indígenas. Então, o quanto isso fica bem evidente, né? E às vezes a gente acha ou banaliza a importância dessa história ancestral. Alguém se inscreveu, foi Vitor. Fui eu. Não, é que o Lucas falou sobre essa questão da oralidade, eu lembrei de uma experiência que eu tive na graduação. A gente fez parte de um projeto de extensão, né, da UFBA, chamado NEPA, que eu acho que era um núcleo de estudos, né, sobre políticas agrárias, em área de reforma agrária. E eu fui para uma comunidade do MPA, que é o Movimento de Pequenos Agricultores, e lá tinha muitas pessoas, né, que eram analfabetas, né, tinha muitos jovens que estavam nesse processo de deixar o campo, né, para ir para a cidade, para ganhar, para crescer, essa ideia de crescer na vida, etc. E a comunidade tinha um hábito, né, que era quinzenalmente, todas as quartas-feiras, o seu Joaquim, que era uma das pessoas mais velhas na comunidade, ele se sentava, né, embaixo de uma árvore, as pessoas colocavam uma esteira, né, no chão e as crianças e os adolescentes sentavam para ouvir a história da comunidade, né, de como eles chegaram até aquele lugar, né, do período de seca que eles enfrentaram, né, que é assim, na ida de Feira de Santana para Jacobina, aquela região e tal. E esse espaço de ouvir seu Joaquim, né, foi o que possibilitou que a comunidade, através de uma articulação com a academia, com a UFBA e tal, fizesse, né, o documento, o registro histórico e pudesse apresentar esse documento como prova de que aquela comunidade era remanescente de quilombolas, né? E aí tinha todo esse processo de reconhecimento da comunidade como quilombola, porque isso implicaria uma série de políticas de preservação, de financiamento, etc., né? Então, o Lucas falando sobre essa questão da oralidade, eu lembrei da importância, de fato, né, de você, dessa prática oral, né, de preservar. Lá na minha cidade, eu sou de uma cidade do interior aqui da Bahia, chamada Laje, e eu e alguns amigos, anos atrás, a gente viu um pouco esse projeto, né, de tentar, com uma câmera, uma coisa qualquer, poder ouvir os mais velhos, né, que estão morrendo, né, e a gente não vê nenhum registro robusto sobre a história do município, e essa memória, né, histórica que as pessoas mais velhas têm, eles acabam carregando, né, para o túmulo, porque não tem nenhuma iniciativa da gestão municipal de fazer esse registro, né. Aqui em Santo Antônio de Jesus também, eu estava ouvindo uma colega falando sobre isso, né, de como seria interessante poder ouvir, né, registrar essas memórias, né, que estão se perdendo, né. Então foi isso, só a história que o Lucas trouxe me lembrou sobre essa questão da oralidade, que bacana. Eu queria fazer um comentário breve, pensando na primeira fala que Vitor fez, né, dessa culpabilização das famílias e tal, e
da falta, né, do impacto da sociedade, eu fiquei pensando, inclusive, na minha própria família, porque agora que várias das minhas tias, elas estão virando avós, tem uma conversa que corre nos bastidores, né, de coisas tipo assim, e sempre direcionada às mulheres, né, óbvio. Assim, porque não cuidou da filha direito, agora tá cuidando do neto, né, quase como se fosse uma obrigação, né, tipo assim, eu fiquei pensando, será, gente, que não conseguiu atingir esse máximo, né, desse desenvolvimento que seria do filho, que foi incompleto, por quê, né? Ninguém olha esses aspectos todos, né, de ter sido uma família que veio do interior e que não tinha escolaridade, né, e a falta de qualquer tipo de apoio e rede, né, mas aí é isso, né, sempre a continuidade eterna, né, e agora realmente com obrigatoriedade, né, tipo, e se a mulher fala, acho que não vai rolar, né, de eu cuidar do meu neto, é tipo assim, que absurdo, né, você não conseguiu dar conta de sua filha ser suficiente e agora tá negando, quase como se fosse realmente mais uma tarefa. Enfim. Ô, Larissa, isso é tão assim complicado que, de fato, algumas mulheres tentam reviver nesse relacionamento com o neto aquilo que elas não puderam fazer para os filhos, né? Carrega, às vezes, muita culpa nesse processo, né? De fazer o que não foi possível antes, né? Então, assim, quando a gente fala de intergeracionalidade, as relações com essas novas gerações também carregam isso, né? Essas atualizações, essas impossibilidades do passado, né? A tentativa de reajuste de alguns ressentimentos, né? Também. Diga, Natália. Rapidinho. Falando da intergeracionalidade, né, eu fiquei pensando em como foi a experiência de responder a sua pesquisa com minha avó. E aí a gente foi responder e na parte, né, sobre você tem apoio emocional da sua família e tal. Nessas questões, né? Eu achei que ela fosse responder minha mãe ou algo assim. Quem disse? Respondeu quem é mesma. Eu fiquei tão feliz porque assim, pelo menos eu tô fazendo algo certo. Mas é isso, né? Netos, quando tem aquele elemento que eu falei da proximidade emocional, né? Eu falei, não é simplesmente o elemento natural, eu gosto mais de alguém, né? Mas tem a ver com várias outras questões, tem a ver com isso, né, que você está falando. Quem mais, gente, quer falar também? Eu gostaria de falar uma coisa dos textos. Eu gostei muito dos textos de hoje. E o de Alda Mota eu reli, né? Eu já tinha lido anteriormente, mas esse da revista sobre essa experiência entre crianças, adolescentes e idosos é assim muito interessante isso, né? Como essa proximidade ajuda a desfazer algumas ideias preconcebidas, né? Os preconceitos, né? Muito bom, favorece essa proximidade afetiva que, assim, nesses tempos, nesses anos mais atuais, tem tido um processo assim muito globalizado, né, das sociedades, né? Assim, eu tenho visto isso no mundo, no sentido de despojar as pessoas que envelhecem dos seus direitos, até, vamos dizer assim. Não sei se é bem, mas seus direitos naturais. É uma tendência a uma segregação, a uma desvalorização de toda a sabedoria, né? Angariada, construída durante tanto tempo. Eu me lembro que, quando eu era garota, talvez uns 17, o pessoal dizia não, aí meu avô dizia não, porque a experiência é importante. Aí eu achava que era aquilo era bobagem. Eu devia ter 16, 17. Aí, com esse processo dos anos vindos, é interessante como, com a passagem dos anos, as coisas você vai vendo sob outras perspectivas, né? Então, aquilo que você pensava vai sendo multiplicado. Então, na medida em que se possa ajudar as pessoas que envelhecem a produzir, a criar, né?
no sentido de fortalecendo, porque na medida que o idoso, uma pessoa vai envelhecendo, né? Vai se tornando idosa, idoso, bom, e se fragiliza, como é um processo natural até de perdas, né? De perdas físicas, perdas diversas, ou por adoecimento. Então, essa fragilização traz muitas vezes um embotamento, implica em doenças, né, psicológicas, em muita angústia, em quadros de depressão, das mais diferentes formas de depressão, né, que podem ser até estruturais ou até situacionais, né? Então, essa pessoa que amadurece e que envelhece, ela conseguindo ter um apoio, né, um suporte, uma possibilidade de desenvolvimento nesse período de vida, o que uma pessoa assim não pode dar, né, a esse contexto educacional, sociocultural, assim, são reflexões minhas, né? Mas foi muito bom para me ajudar a pensar nessas coisas, tá? Obrigada. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, assim, que uma das estratégias mais potentes para a gente poder combater o ageísmo é justamente promover intervenções intergeracionais, né, na medida do que a gente pode fazer. Sabe, Ju, aqui uma vez a gente fez uma atividade com crianças, né, eram crianças quarta série, eu não me lembro bem. E aí a gente fez um projeto intergeracional. A gente trazia, né, pessoas idosas de referência, né, daquela comunidade para poder ensinar alguma coisa para as crianças, né? E as crianças ensinavam alguma coisa também. Então era uma coisa de troca, assim, sabe? E foi assim super legal, super interessante. Mas isso tem a ver até com uma possibilidade profissional, sabe? Sempre que a gente poder pensar, né, em possibilidades dessas trocas intergeracionais. A gente tem tantos projetos no Brasil, a gente tem projetos, acho que alguém já citou aqui, né, projetos, por exemplo, de levar crianças para instituições de longa permanência, mas não, isso no Sul, por exemplo, existem muitos projetos intergeracionais, né, porque como lá tem, isso inclusive é um resquício racista, mas de promoção, né, da história ali, daquelas colônias europeias, então eles fazem inclusive festivais com barraquinhas que tem pessoas idosas contando, né, da história daquelas pessoas. Mas assim, essa é uma ideia interessante realmente, né, você colocar pessoas idosas contando sobre a história daquela comunidade, sobre daquelas famílias. Então, assim, essa coisa que o Vitor falou, né, de você ter iniciativas dentro daquela sociedade, né, de fazer essa sistematização de todas as histórias desses velhos da cidade. Por exemplo, a gente que atua, né, em bairros periféricos, às vezes o nosso elo é justamente pessoas idosas de referência, não é? Quem são as lideranças comunitárias? Eu não sei como é em Salvador, mas aqui em Santo Antônio de Jesus, quando a gente procura lideranças comunitárias, normalmente essas lideranças são velhas, são mulheres. Para que a gente possa fazer o elo com aquela comunidade, para a gente poder entrar, geralmente a gente procura por essas pessoas, né? Foi isso que eu fiquei pensando aqui também um pouco agora. Diga, Lucas. Recuperando essa questão da oralidade, eu vi que está acontecendo uma campanha para mudar o nome da Adhemar de Barros para Milton Santos, né? E é fundamental isso, né? Não só, tomara que aconteça e que a gente vença essa, porque eu fico pensando, eu comentei mais em cima aqui no chat, essa questão, parece absurdo a gente pensar direito a registro, direito à documentação, porque a gente acha assim, não, quem nasce, quem existe, está registrado, existe. E aí a gente tem uma série de estudos e de pessoas comprometidas na discussão de situações sociais, enfim, que estão sempre fadadas ao apagamento, né? E aí eu lembrei de duas situações, né? A questão do próprio conceito de epistemicídio, né? O quanto que isso, junto com a máquina racista, né? Ela vai apagando diversas formas, né? A gente tem ruas, memoriais, bairros inteiros, museus inteiros dedicados
ao colonizador, né? Nesse sentido, assim, né? A história do Brasil a partir de uma perspectiva colonialista, né? Tipo assim, e a gente tem poucas iniciativas que resistem, inclusive, porque o tempo todo são atacadas para registro dessa memória, né? Então, quem tem feito, na verdade, pelo menos no meu interior, o registro dessas falas, dessas existências, são pessoas da iniciativa popular, né? De como o Vitor colocou, né? São projetos e agora a Lei Aldir Blanc, por exemplo, na minha cidade, Cipó, algumas pessoas conseguiram projetos que têm essa pegada, né? De você registrar a história de um bairro, registrar a história de uma comunidade, e o quanto que isso vai fazendo, né? São dessas decisões geracionais que mudam tudo, né? Pessoas que não se identificavam em nada, né? E começam a pensar esse lugar como um lugar de identidade. E aí eu fiquei pensando no caso da Esperança Garcia, né? Que foi reconhecida em 2017 como a primeira advogada piauiense. Não é a primeira advogada do Brasil, mas a primeira do estado do Piauí. E isso aconteceu por causa da recuperação, por acaso, vou dizer por acaso de propósito, né? Porque não é ao acaso, existia, acho que, se eu não me engano, foi o Luiz Motti fazendo pesquisas de documentos históricos, e aí achou uma carta escrita por essa pessoa que foi identificada e reconhecida como uma petição. E aí o quanto que isso parece simbólico, né? Porque quando eu vi essa notícia, eu vi vários comentários falando assim, mas ela não estudou direito, ela não... Tipo assim, é mais importante desqualificar isso do ponto de vista formal, né? De ter frequentado a universidade, ou do ponto de vista simbólico do que é uma pessoa redigir um documento, uma mulher, né, negra, redigir um documento exigindo, né, um tratamento mais humanizado dos seus familiares, direto para um governador, né, enfim. E que isso ser reconhecido enquanto documento histórico vai fazendo outras marcas, né, esses reconhecimentos todos. Então, eu fico pensando a oralidade como uma ferramenta, mas que a gente está disputando o direito a esse registro, né, a esse reconhecimento. E é fundamental isso. Acho que para algumas pessoas, talvez mudar o nome de uma rua não seja muita coisa, mas é muita coisa, né? Eu tenho muita curiosidade por nome das ruas, e aí eu fico pensando, a maioria das ruas do centro histórico, por exemplo, Rua da Cabeça, Beco da Agonia, aí você vai olhando as histórias das ruas, são essas referências, né, que se tem, por exemplo, de um povo que foi escravizado, né? Porque quem é a cabeça que rolava, né, no Beco do Cabeça? E aí eu fico pensando, ter praças, monumentos, museus, equipamentos públicos, eu lembrei de você falando isso, que possam contar outras histórias, né? E o quanto que é difícil, né? Alguém vai fazer uma pesquisa de uma determinada família ou pessoa, onde é que essa pessoa vai procurar? É no cartório ou é lá na igreja tal, onde se cuidava dos chamados indigentes, sabe? Eu fico pensando, são coisas que a gente precisa falar o tempo inteiro, porque o tempo todo é dito como se não fosse algo importante, né? Como se não interessasse. A história dos velhos. Os velhos não interessam, parece que as histórias também não interessam quando ela vai contar uma história diferente do que está posto, né? Nos últimos tempos eu tenho sentido muito, por exemplo, dessa lógica da tradição e da transmissão, né, dessa cultura, dessa nossa história, com a diminuição da festa de Cosme e Damião na nossa cultura. Assim. Na minha infância, era uma festa muito intensa. Tipo assim, não era... Eu lembrei disso porque minha tia fez um texto agora no WhatsApp dizendo... Era um texto de lamento, né? Dizendo assim... Na minha infância, ela dizia, até quando eu era adulta, quando chegava setembro, eu tinha caruru todos os dias da minha vida. Hoje, não tem nenhum, ela dizendo. Ela, 2 anos atrás, fez o caruru dos excluídos, que ela dizia que era o caruru que não foi convidado para lugar nenhum e que desde a pandemia ela parou de fazer. E eu penso nisso, o quanto as crianças não estão sendo, né, inseridas nessa lógica da festa de Cosme e Damião e não há mais esse espaço, né? Porque era, de fato, assim, uma mudança na cidade, assim, era uma mudança da lógica, era uma mudança da vivência, de como isso era vivido, dos doces na rua, realmente era uma imersão nessa cultura de uma forma muito orgânica. E hoje ela ficou muito cingida, inclusive por causa da religião, né? As pessoas já não querem mais caruru de preceito, se é caruru de preceito ou se não é. E o quanto... meu irmão era gêmeo também, Doris. Se você tivesse nascido na Bahia, você podia saber que você ia para muito caruru de Cosme e Damião, porque meu irmão era um dos 7 meninos sempre, né? Porque era gêmeos. E essa coisa, isso vai ser esquecido,
Eu levei Miguel, há 2 anos atrás, no Axé, para comer o caruru de Cosme e Damião, assim, para poder viver um pouco dessa experiência, porque essa sensação de que isso não vai fazer parte, assim, isso não vai conseguir seguir, no sentido de que falta essa força da cultura como um todo, né? Então ainda é muito... Isso me dá uma tristeza. Mas isso aí é uma coisa que vocês estão falando importante. Eu lembro, no período que eu estava no mestrado, eu fiz o mestrado já tem bastante tempo, eu me lembro que eu li um texto sobre... em suma, que abordava, eu não lembro mais exatamente o nome do texto, mas abordava por que no Brasil há sempre uma ruptura com relação às tradições, né? Quer dizer, não se dá continuidade a isso, não se valoriza o que são nossos feitos, quer dizer, o que é valorizado sempre, né, Juliana, dentro que isso que você falou, e Lucas, é o que vem de fora, né? Sempre o que vem de fora é melhor do que o nosso. E por que é melhor, né? E em contrapartida, você vê assim que os brasileiros que vão para fora do Brasil, geralmente fazem muito sucesso, viu? Quer dizer, em todas, nas mais diversas áreas, isso eu vejo. Então, essa ruptura com a tradição, essa não valorização, né, é muito típica de um povo colonizado e uma colonização feita pelo português que veio explorar. Então, nós fomos pensar a origem do povo, é um negócio que eu gosto muito de história, né, de origem, né? A marca, até escrevi na prova do mestrado, a marca originária do nosso povo, qual é, né? É de um povo subjugado, um povo desvalorizado, um povo que não tem valor. Vieram para cá para extrair, para explorar. Então, tem uma marca fundante no nosso povo. Isso é muito triste. Nós precisamos fazer um movimento transformador nisso. Porque quanto valor, quanta riqueza, né? Nós não temos de povo, de tradições, de costumes, de tanta coisa. É muito rico mesmo. A coisa de achar quiabo inteiro dentro do caruru. Era tipo assim, era uma lógica, na verdade, que tem muito mais a ver com o que fazer, né? É toda uma preparação, é muito impressionante. Eu acho isso assim muito lamentável. Ano passado eu ia fazer... Esse ano eu vou fazer um caruru de Cosme e Damião para 7 meninos grandes, que é o meu grupo de 7 meninos de professora, e que vai fazer um caruru, porque a gente disse que não pode passar mais um ano sem um caruru. Esse ano eu estou comemorando que eu já fui convidada para um, viu, Juliana? Como é que é isso, gente? Você coloca o quiabo inteiro, quem pega tem que dar o caruru? Eu nem sabia disso, gente. Ô, Ju, são 3h37, né? Minha proposta é que, em vez de a gente fazer um intervalo, que a gente encaminhe, então, para a gente fazer a avaliação, né? Porque hoje é o último encontro, a gente também precisa fazer esse fechamento de avaliação. Mas, assim, eu acho que é importante abrir também, né, para ouvir um pouco vocês dessa experiência toda. Então, eu achei incrível. Eu não tinha acesso a essas discussões, nunca tive acesso, nunca tinha tido. E me motivou bastante a procurar mais, a entender mais, e, inclusive, teve impacto na minha relação, né, com minha avó, principalmente. Consegui perceber muitas coisas e gerenciar melhor, né, essas questões na minha própria família. Então, agradeço muitíssimo, foi fenomenal, sentirei muita saudade, principalmente das músicas de Lucas, não vou mentir. Vou avaliar aí no link. Acho que por enquanto é isso. Um prazer estar aqui com vocês. Eu queria fazer uma avaliação. Na verdade, né, a gente teve a possibilidade de fazer esse curso 2 vezes, e eu acho que ele é muito bom, mesmo na lógica da discussão, não tem nem um pouco de
de modéstia para dizer, porque eu acho que é muito legal assim, esse encontro de discutir esses dois tópicos que parecem muito distantes na discussão das pessoas, do seu desenvolvimento 1 e desenvolvimento 3, e que a partir desse debate mostra o quanto é próximo, né? O quanto tem umas conexões muito significativas. Fazendo avaliação e comparação entre um momento e outro, eu acho que no semestre em que a gente afastou as aulas e teve fóruns, eu acho que teve repercussões mais intensas, assim. Eu acho que aí a gente aproveitou também desse espaço. Claro que era uma outra lógica, eram 68 horas e tal. Mas acho que o mesclar e alternar entre presencial e o virtual, né, aproveitando o remoto, faz muito sentido, assim. Foi muito... Eu achei mais... Não é que é proveitoso, assim, eu achei mais leve e, ao mesmo tempo, pôde adensar discussões, porque eu sinto que alguns dos debates, eles precisam quase que de um processo de amadurecimento na leitura, né? Assim, você lê uma coisa, você pensa um pouco, tem uma coisa de sedimentar essas informações novas que são trazidas. Mas eu gostei muito, nesse curso a gente teve, né? Então, o Vitor, que chega como novo para agregar esse curso, foi muito interessante as colocações, a abordagem que Vitor traz, Lucas também contribuindo aqui e o Geik, né, como organizador, mas eu acho que é muito bom. Acho que essa é uma medida, é um debate que não pode se afastar. Assim. Infância e velhice tem que ficar muito próximas mesmo. E eu aprendo muito com Doris, assim, eu queria ser aluno dela e ela não me convida. Para mim foi um prazer sensacional participar desse curso. E lamento que esteja acabando. Foi um start muito legal para mim no início, quando eu comecei a ver os textos, eu fiquei muito encantado com os textos. Então eu corri para ler os textos, não dei conta de ler todos os textos. Obviamente tem outras tarefas, coisas da vida e tal. Eu tô numa outra graduação também, então muita coisa acontecendo. E aí não deu tempo, mas assim, a dobradinha, infância, velhice foi muito bacana, muito legal. Deu uma sacudida bacana aqui para mim, no sentido sabe, organizar uma questão e outra. Foi uma revisão massa no momento da minha vida, que foi super interessante, e eu super agradeço pela competência, pela qualidade das discussões, a forma como vocês trouxeram todo o conteúdo, né? Então, super de parabéns à equipe, super mesmo, muito, muito bom. Eu agradeço muito, estou de verdade com o coração muito satisfeito e feliz e agradecido por fazer parte desse momento incrível que vocês proporcionaram nessas tardes de quinta-feira. Muito, muito obrigado, um abração a todos vocês e sucesso! Gente, quero agradecer muito. Eu não tive a oportunidade de concluir o curso no semestre passado, quando estava sendo ofertado enquanto componente, mas foi uma alegria imensa conseguir participar dos debates desse ciclo. De fato, Juliana e Doris assim, são excepcionais nas discussões, né, nos links e nas costuras, são, né, enfim, muito, muito maravilhosas. Lucas e Vitor também foram incríveis, assim, fiquei muito, muito feliz, tanto que eu geralmente sou uma pessoa que falo muito, né, eu gosto de participar, mas eu fiz o exercício de escutar, porque foi muito importante também para mim escutar esse lugar, né, eu cresci ao lado de um asilo, então, assim, escutar as experiências, escutar o que vocês trouxeram foi muito lindo, e tenho certeza que o enriquecimento desse curso, para mim, foi um salto, assim, maravilhoso. Fico muito, muito, muito feliz de ter participado. Agradeço também a contribuição de todo mundo, as dúvidas, os questionamentos. Isso também faz com que a gente acabe buscando outras informações, enfim, pesquisando e fuçando. Sou Maria Lattes, já peguei assim, algumas coisas de Doris, de Juliana para ler e tal. Então, muito, muito obrigada. Gente, eu falei tanto nesse curso, né? Mas olha, eu tenho que agradecer o prazer de estar com vocês naquele outro curso, né, de 60 horas sobre desenvolvimento que eu participei, que eu amei. E esse assim, muitíssimo mesmo, né, os textos maravilhosos, tem me ajudado muito a pensar. E assim, eu digo que eu sou uma pessoa de causas, né? Então, essa questão
E interessante que eu comecei profissionalmente trabalhando com criança, viu, Juliana? Que trabalho até hoje. Os adolescentes, assim, eu me dou super bem, amo, e eles me amam, porque é assim, parece que é um diálogo de igual, sabe, assim, sem ter hierarquia. E aí, o envelhecimento, né? Então, eu estava me dando conta outro dia que eu não sei se vocês conhecem esse filme. Eu comentei um filme, foi em 2006, Conversaciones com la Mamá, né? Conversando com Mamãe, um filme argentino com China Zorrilla, acho que é China Zorrilla, uma atriz que fez um filme que é famoso, bem conhecido, Elze Fred, né? Então, esse filme, ele traz uma mulher de uns 80 anos que aí começa a namorar, né? E assim, estão querendo, em suma, tomar o apartamento dela, mandá-la para o asilo, e ela, super viva, assim, antenada, passa com... O filme passa no diálogo desse filho com ela, né? E é incrível, incrível, incrível o que você pode pensar através desse filme. Eu digo que é um filme que me marcou muito. E assim, tem muitos anos que eu já organizei várias atividades de cinema e debate ao longo dessas décadas de 90 e 2000 e por aí vai. Mas é um filme que marca muito, assim, um lugar dessa mulher, uma posição mesmo de sujeito, de dona da sua vida, né? É uma mulher idosa que dá a volta por cima e ajuda esse filho num processo de reflexão e de crescimento, de libertação, que maravilhoso. Então, tudo isso, essas reflexões, essas leituras, têm me ajudado muitíssimo em um tema assim que eu particularmente tenho gostado muito de adentrar, viu? Muito obrigada a vocês duas e a todos aí pelas reflexões. Ju, Ok. Espero continuarmos, viu? Ju e Doris, eu também queria fazer uma avaliação, e também, Vitor. Eu lembro de não sei que livro tá, mas é uma coisa que Clarice Lispector fala, que ela é dada a inventividades. E aí eu fico pensando, claro que fazer lives, cursos online, etc., depois de 1 ano e meio de pandemia, a gente fica pensando, como tornar isso inventivo e criativo. E aí eu acho que talvez vocês tenham a favor essa riqueza que né? Já é rico pensar desenvolvimento da criança e na velhice, fazer isso junto e perceber o quanto que não dá para dissociar, né? Não dá para pensar essas coisas fora, né? Ou didaticamente separadas. Eu acho que isso foi uma inventividade incrível, assim, é uma inventividade incrível. E aí a gente falou hoje de decisões geracionais e como que isso vai impactando as gerações. Eu acho que vocês, enquanto acadêmicas e professoras universitárias, e eu vou incluir Vitor também nessa, né? Porque também está no processo, né, de formação, já é professor universitário. Eu acho que isso são dessas decisões geracionais, acadêmicas, que vão mudando também, talvez, o rumo da educação superior. Assim. Eu falo isso, parece até, talvez que esteja exagerando, mas acho que não. Acho que essas inventividades vão fazendo, plantando sementinhas. Não gosto dessa coisa de plantar sementinha, mas assim, vão mexendo com a cabeça da gente, vão destruindo tudo aí, como a Larissa colocou, dá vontade de acabar com tudo, mas nesse movimento mesmo de incômodo, como você falou, né, de conflito e tensão que gera mudança. E aí eu acho que o curso, para mim, ele por si só ele já é audacioso, assim, e provocativo, né? Vou chamar de cursa. É uma cursa provocativa, pensando essa coisa mesmo, né, da gente ir navegando por... Eu achei fantástico as contribuições do Vitor, assim,
né? Porque às vezes, por exemplo, todas as vezes que eu vou pensar em marxismo, etc., até pela lógica de divisão didática, fica parecendo que é uma outra coisa, né? Tá lá fora, né? Tipo assim, quando ele largou o desenvolvimento e marxismo, eu falei, meu Deus, espera aí, que foi que eu deixei passar? Então, foi incrível, assim, eu acho que vocês poderem proporcionar isso em um curso que é aberto, que é gratuito, né? Que tem um selo, né, de qualidade, é de fato, enfim, mexer com a afetividade. Então, eu agradeço de poder fazer parte e poder contribuir também e aprender bastante. E é isso. Eu acho que é preciso que vocês inventem essa manteiga da fazenda aí mesmo. O Jardel sugeriu Doriana, a gente pode fazer uma consulta pública para a escolha desse match, mas acho que se for Doriana, que seja a manteiga da fazenda, viu? Daquela que a gente bate assim na garrafa e que é incomparável. Com a palavra aqui, eu queria agradecer sobretudo o Lucas Vezedek, que foi quem me convidou para o curso. Muito obrigado, viu, Lucas? Valeu mesmo. Foi maravilhoso. É nóis, está. Valeu, gente. Agora é o Jardel, então. Oi, gente, eu vou falar rapidinho, porque dia de quinta-feira a Juliana, coitada, já está saturada da minha presença. Eu não pude concluir o curso da última vez, porque ficou muito pesado, mas felizmente eu consegui pegar agora. E assim, gente, que maravilha, de verdade. As minhas quintas são extremamente puxadíssimas, mas era um prazer estar aqui toda quinta, assim, batendo ponto à tarde, ouvindo as discussões, muitas reflexões incríveis, assim, que, tipo, atravessam... não precisa ser de psicologia, você não precisa ser de nenhum curso específico para estar aprendendo aqui. Eu acho que a gente tem colocado lentes que a gente não vai mais conseguir ver o mundo sem essas lentes. Eu acho isso incrível. Doris, assim, quero muito poder te conhecer pessoalmente em outro momento, pegar uma aula contigo, não sei. Juliana, eu já entrei para o fã-clube mesmo, tá tudo certo. Lucas e Larissa, obrigado aí também pelas contribuições. Vitor, parabéns, todo mundo muito, muito, eu ia falar um palavrão, mas não vou, me contive, muito legal, e é isso, Brasil. Renata. Eu escutando aqui o Lucas e todos os outros, e aí eu lembrando muito quanto, para mim, a forma como o Vitor trouxe todo o Max, né, vinculando aí o desenvolvimento, enfim, me fez refletir tanto, e parabenizo, né, já deixando aí o parabéns ao Vitor, e ao mesmo tempo quanto essa riqueza da Juliana, da Doris, de temáticas que muitas vezes são colocadas na própria psicologia do desenvolvimento, quando pelo menos assim foi que eu estudei, e coloca o desenvolvimento na etapa da infância e esquece a velhice, deixa lá para o final, quem sabe uma hora comenta, e vocês trouxeram a cada encontro justamente esses dois encontros, né, que não estava ali colocando como início ou fim, mas trazendo aí, mexendo com a nossa imaginação também, esse último momento de família, eu consegui voltar a questões da infância, lembrando a relação com a minha avó e tantos atravessamentos sociais dessa infância que não tinha sido percebida ao longo dessa vivência. Então, tudo isso tem a ver com as discussões que foram travadas aqui ao longo desse curso. Então, parabéns, que bom fazer parte, mais uma vez, desses encontros que tem tantas transformações na forma de perceber as temáticas, na forma de perceber também o próprio compromisso social da psicologia nessa relação. Enfim, é isso. Obrigada e parabéns. Ouvi mais. A doutrinação marxista hoje está fortíssima. É a segunda vez, né, que eu pego. Da outra vez eu peguei como disciplina pela UFBA. E eu, assim, não podia deixar de dizer o quanto é surpreendente mesmo, assim, estar presente aqui. E acho que concordo muito com o Lucas quando ele fala sobre a forma como vocês, né, influenciam outras trajetórias acadêmicas a partir dos movimentos que vocês fazem. Assim. É muito incrível mesmo estar aqui de novo, e mesmo assim eu aprendi tanta coisa nova, né? E você, Juliana, e você, Doris,
serem duas professoras que estão tão atentas assim mesmo, né, à turma que vocês têm, e como cada aula acaba sendo diferente, assim, à medida que as coisas vão acontecendo e à medida que as necessidades da turma vão se mostrando, né? E isso é muito bom, assim. Eu tenho várias crises com, com a psicologia, assim. É, entrei na graduação achando ela ótima, e aí foi só ladeira abaixo. E acho que esses movimentos, assim, de estar presente, enfim, aqui nessa turma, né, e com professoras como vocês, assim, é algo que me faz reacender, assim, um interesse pela psicologia e ver as coisas do que ela é capaz, assim, principalmente pela abertura que vocês têm às outras áreas do conhecimento, assim, e a visões muito é, muito abertas também, né, a contestar a própria psicologia, assim. Acho que esse é um curso muito importante, assim como o movimento geral de vocês nas graduações. Acho que eu nem falei, né, mas queria agradecer. Muito obrigado. Também a Eu Lucas. fiquei aqui em silêncio porque estava uma latição, que se eu Leonida. abrisse o microfone na hora, vocês não iam conseguir ouvir nada. Eu estava esperando dar uma acalmada. Obrigada, Max. Então, acho que eu vou fazer uma avaliação também, né? Calma, Natália. O Kraken a gente vai soltar depois. Então, Ju, eu fiquei pensando muito na primeira edição, assim, que avaliação que eu faço, né? Eu acho que essa edição... Esse aqui sou eu com o meu cachorro, gente. Peraí, deixa eu pegar aí, fazer igual a Juliana. Esse aqui é meu velhinho, gente. Eu já apresentei ele para vocês. Ó. Ele tá com um sapatinho antiderrapante. Minha avaliação, Ju, é o seguinte: eu acho que essa edição ficou melhor, sabia? Eu tenho, assim, verdade. E ela ficou diferente da primeira, né? Não parece que é o mesmo curso. Mas eu acho que ela ficou melhor porque também foi possível para nós duas, assim, amadurecer algumas coisas, assim, rever, né? Então, quando a gente faz de novo, a gente já faz diferente, né? Eu acho que a presença aí do Vitor e do Lucas foi super importante também, né, para esse nosso debate. E eu acho que isso também é um privilégio, né, porque, assim, às vezes nem sempre a gente conta, né, com esses orientandos nossos, né, eles acabam seguindo viagem, né, às vezes por outros rumos, e às vezes essas oportunidades aí de ter eles conosco nas disciplinas, nem sempre isso é possível. Com relação à questão, né, do período de 15 dias, eu acho que as duas formas funcionaram, quando foi quinzenal e quando foi semanal. São formas diferentes, acho que as duas são efetivas, né? A gente meio que fez assim, uma forma mais bombástica, né? Porque a gente ficou bombardeando toda semana com coisas e coisas, aí assim, mas acho que depois do curso as coisas vão decantando com as pessoas e eu acho que o efeito também, ele é bom, assim. A Ju, né, gente, vocês sabem, ela é minha gêmea do desenvolvimento aqui, e assim, né, somos instituições diferentes, mas é a minha gêmea do desenvolvimento, então sempre é maravilhoso poder estar com a Ju nesses encontros. Ela falou que ela aprende muito comigo, mas eu aprendo muito com ela também, né? Muitíssimo mesmo, várias coisas assim, né? E que eu fico repetindo depois, inclusive, em outras oportunidades, né? Coisas que eu aprendi com a Ju. Então, assim, eu sempre fico agradecida também por essas possibilidades, né, de encontro. E a gente sempre planeja, sempre que dá, né, novos encontros, aí, novas possibilidades de projetos, né? A gente estava falando antes do início do curso. Vamos fazer um clube do livro, né? Vamos pensar nessa possibilidade. Então, a gente está sempre pensando, né, nesses encontros aí para poder gerar mesmo essas reflexões, né, essa coisa que só é possível mesmo nesse nosso encontro. Com relação a esse curso especificamente, se vai ter uma terceira edição ou não, a gente ainda não sabe, né, Ju? Isso é uma coisa que a gente ainda não... porque a gente não sabe mesmo, né? No primeiro a gente também não sabia, e deu certo de ter a segunda vez. Mas, assim, cursos a gente sempre tenta, né? A Ju está lá com o ciclo de debate dela com frequência, né? A Ju teve um antes desse lá no seu canal, então provavelmente vão ter outros. No meu projeto também a gente vai ter um ciclo
em novembro e dezembro, depois especificamente sobre a atuação do psicólogo na atuação com pessoas idosas, questões mais profissionais específicas, aí no ano que vem sobre família. E assim a gente vai aí tentando sempre fazer essas coisas. Eu coloquei, inclusive, gente, o link, que é isso daqui, ó, que é do projeto, tá? Não sei se todo mundo está acompanhando, mas é uma forma de ficar por dentro aí dos cursos e eventos que a gente sempre tenta fazer. Tem textos diversos também sobre a velhice, tá? Coisas que a gente faz, inclusive, no GT do CRP, estão ali, então um relatório que a gente fez de levantamento das dúvidas e dificuldades dos profissionais na atuação com pessoas idosas está lá. A gente está montando agora uma cartilha também, o Ageísmo e a Prática Profissional, que a gente deve lançar pelo GT do CRP e que depois vai estar lá. Então, é isso. Eu agradeço também muito a participação de todos vocês, né, que se sentiram assim, motivados e empolgados com o nosso curso. Diga, Vitor. Então, eu queria aproveitar também para fazer um agradecimento, né? Eu estou fazendo parte desse curso, né? Dessa disciplina como doutorando, né? Na parte de estágio de docência. A princípio, tinha um outro projeto de pesquisa, né? A gente fez uma mudança no meio do caminho e esse tema, né, de envelhecimento e infância dialogava um tanto, né? Porque eu estava pensando mais sobre processos educacionais e tal, eu queria ver um pouco sobre isso. E depois da mudança do projeto, né, eu pensei às vezes que poderia ficar um pouco distante, mas não, né, não ficou, porque assim, nessa disciplina e nesse curso eu tive a possibilidade de ter contato com vários temas assim que eu não tinha lido a respeito, né, e é impressionante, né, como tem muito debate a respeito, né, como algumas discussões assim passaram ao largo mesmo da minha formação. Comecei a ler alguns textos, né, não só aqui para esse curso, não só para essa disciplina, mas também para o projeto de pesquisa do qual eu tenho participado com a professora Doris, e tem me aberto para pensar uma série de outras questões que eu não me atentava, né, inclusive o debate sobre trabalho, reprodução social, né, a questão mais feminista, que já está pensado para ser colocado também no projeto, né, na pesquisa, mas que tem tido efeitos não só sobre o percurso acadêmico, né, mas sobretudo para a minha vida pessoal, porque os debates que a gente tem aqui na quinta-feira à tarde, a gente sai da discussão, nessa das aulas, a gente vai para as ruas, vai fazer a vida, a gente fica pensando sobre aquilo, fica aquele barulho, a gente vai pensando sobre as relações familiares, sobre as relações, né, com os nossos pares, amigos, etc. E eu acho que isso é extremamente importante, né? Eu acho muito bacana como os debates que a gente faz dentro da academia não ficam apenas ali entre os quatro muros, né? Ou nesse caso, no computador, né? Mas que a gente leve para a nossa vida, né? A gente pense e faça alguns giros, né, na vida, nas nossas condutas, etc. Então, foi um encontro muito feliz, né? Assim, estou super feliz de ter participado desse momento, né? Não pretendo, na verdade, cessar, né, as leituras e discussões a respeito, mas pretendo, na medida do possível, estar dando continuidade aos estudos e espero, inclusive, encontrá-los, né? Eu acho que tem muitas pessoas aqui que são de outros lugares, de outros estados, eu acho, mas a gente acaba se encontrando também na UFBA, né? Eu espero que no próximo ano, aí, se tudo der certo, por esse Caruru, com a playlist de Lucas, e aí vai dar certo. Valeu, pessoal, muito grato, gratidão por ter encontrado vocês, tá?